por essa via de acesso, né, à educação. O intuito agora é de desenrolar um conteúdo que eu tenho uma paixão especial, né? E como eu queria ministrar esse conteúdo para vocês no quadro ao vivo e a cores, né? Porque é um conteúdo que dá para você destrinchar ele totalmente, 100%, de forma deduzida, né? Conteúdo de estudo dos gases 2, né? Que vai estar na frente B, no módulo 6, né? No módulo do caderno do Benoli. Eu queria que vocês entendessem que é um conteúdo onde você vai conseguir estabelecer uma aplicabilidade, né, do que você conhece sobre o estudo gasoso. Nesse caso agora, o objetivo da gente é entender situações muito práticas do nosso dia a dia, a partir do que a gente entendeu do estudo dos gases 1. Então, um conteúdo bem interessante, um conteúdo que tem uma parte de cálculo bem salutar, e para variar, a gente vai usar demais a ferramenta, né, que é a equação de Clapeyron, para definir a partir dela as outras equações e as outras discussões. Tranquilo? Vamos na frente aí, que é muito interessante o assunto e vocês vão ver. E eu tenho certeza que vocês vão se dar bem nesse conteúdo aí. Tranquilo? Bom, então nosso objetivo, como eu havia falado aí, é ministrar essa parte de estudos gases 2, nossa terceira aula gravada, né? Terceira aula oficial gravada. Frente B, módulo 6, Bernoulli. Beleza? Então vamos lá devagarzinho. A gente vai introduzir o conteúdo e vai definir o princípio de Avogadro, que é bem interessante. Bom, com relação à introdução, a gente vai observar agora o comportamento de vários gases ideais. Veja bem que antes a gente analisava, gente, o gás isolado, o gás ideal isolado. Agora nos interessa discutir uma mistura gasosa. Então eu vou ter um recipiente fechado, que lá dentro a gente vai observar a existência de vários gases distintos, só que todos eles ainda são considerados gases ideais. O que essa teoria do gás ideal vai interferir nesse momento? Bom, eu quero colocar para vocês uma situação bem interessante que a gente vai, infelizmente, desprezar ou simplesmente vai achar que não existe possibilidade de ocorrer reação química entre esses gases diferentes. E galera, na prática, desculpe, a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Porque, por exemplo, se eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio no recipiente fechado, né? Se eu estabelecer as condições favoráveis, é possível sim ter a reação química e produzir água, gás d'água, né? Se eu tiver o gás nitrogênio e o gás hidrogênio em uma condição também especial, é possível sim ter reação química e a partir dessa reação química você produzir o gás amônia. Então, assim, naturalmente gases distintos podem sim reagir, mas sobre a ótica do gás ideal, né? Sobre a ótica dos gases ideais, melhor dizendo, até nesse conteúdo de misturas gasosas eu vou entender que essa reação química não vai ocorrer. Isso é uma forma de simplificar um pouco o conteúdo, né? Que no ensino médio segue esse padrão desde os estudos dos gases 1 até o estudo dos gases 2. Então a gente vai seguir isso aí sem nenhum problema. Assim, naturalmente. Tranquilo? De antemão, no que se refere aí ao princípio de Avogadro, eu quero deixar claro para vocês que a gente vai definir uma equação que vocês vão resolver várias questões envolvendo misturas gasosas a partir de, por exemplo, meia linha de cálculo. É interessante o que esse rapaz tem a nos falar, viu? Perceba que o Avogadro sempre está ali pertinho da química, né? Definir uma constante numérica para você associar a grandeza mol, né? E agora vai interferir, ou vai nos ajudar, melhor dizendo, a gente compreender um pouco mais o comportamento dos gases em recipientes fechados, beleza? O que fala o princípio de Avogadro? Vamos devagarzinho aqui. Eu tenho dois gases distintos, A e B, e para funcionar o princípio de Avogadro, eu tenho que garantir que eles se encontram nas mesmas condições de temperatura, pressão e volume. Apesar de estarem em recipientes fechados, as condições são as mesmas. Eu só posso implementar o princípio de Avogadro se eu considerar mesmas condições. Beleza? Olha como é que é simples aqui. Vamos devagarzinho aí. E ele fala o seguinte, viu? Que se você tem realmente dois gases distintos e se eles estão nas mesmas condições, você pode afirmar que a quantidade que existe de um gás é igual à quantidade que existe do outro gás. A quantidade em mol. Então, quantidade de matéria. O número de mols do gás A vai ser exatamente igual ao número de mols do gás B. Olha a equaçãozinha que vai resultar no final. Como é que é fácil deduzir isso? É difícil? É fácil? A gente consegue fazer isso numa boa? Vocês vão ver que é muito fácil mesmo. Ó, vou pegar dois gases A e B, beleza? Vou pegar o gás A com os parâmetros referentes ao gás A. Então vai ter uma temperatura, uma pressão e um volume que esse gás A está sendo submetido. Mesma resenha o gás B. Eu vou ter uma temperatura, uma pressão e um volume que esse gás B está sendo submetido. O que eu faço com isso? Aplico na equação de Clapeyron.
Então, vou aplicar esses parâmetros do gás A na equação de Clapeyron e os parâmetros do gás B também na equação de Clapeyron. Vamos lá? Ó, com relação ao gás A, vai ficar P de A, V de A igual a N, R, T de A. Tudo em relação ao gás A, beleza? Com relação ao gás B, mesma resenha, né? P de B, V de B igual a N, R, T de B. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou isolar o número de mols de cada equação. Então, isolando o número de mols da equação que se refere ao gás A. Então, vai ficar número de mols de A igual a pressão de A vezes volume de A sobre R T de A. E com relação ao gás B, mesma coisa. Pressão de B, V de B sobre R T de B. Perceba, galera, que eu estou fazendo o mesmo procedimento duas vezes. Se eu tenho dois gases, eu me comporto dessa forma. Se fosse três gases, faria o mesmo procedimento com gás C. Beleza? Isolei o número de mols. Como eu quero provar o princípio de Avogadro a partir da dedução matemática, eu vou relacionar o número de mols dos dois gases, que no final tem que ser igual, né? A gente vai provar que é. Ó. Então, quando você relaciona o número de mols de A pelo número de mols de B, na matemática, só para que vocês entendam, na matemática, deixa eu pegar aqui um marcador aqui, na matemática, a relação sempre ocorre como? Você botando uma grandeza sobre a outra, né? Então, botei aqui número de mols de A sobre número de mols de B. Aí, pegar as equações, substituir. Número de mols de A, P de A, V de A sobre RT A. Número de mols de B, P de B, V de B, RT de B. Né? Como ele afirma para a gente que as condições são iguais, a pressão, o volume e a temperatura é a mesma. E aí, o que eu posso fazer? Simplificar. Ó, aí tem que tomar cuidado com o procedimento matemático aqui, meu povo, por favor, porque às vezes o cara entende tudo direitinho e no final faz uma bobagemzinha matemática. Se eu tenho uma fração onde numericamente o numerador é igual ao denominador, quando eu simplifico, dá 1, né? Então vai ficar número de mols de A sobre o número de mols de B vai ser igual a 1. Quando eu faço o produto dos meios pelos extremos, olha a difícil equação que você vai ter que lembrar. Então, lê uma questão que envolve mistura gasosa, mais de um gás, certo? Mais de um gás. Dois gases diferentes, por exemplo. Viu isso aí? Percebe que no texto, ou no anunciado, ele fala que as condições são as mesmas, o número de mols do gás A vai ser igual ao número de mols do gás B. Rasgado demais. Muito fácil mesmo. E aí eu vou abrir a equação. Quem é o número de mols? Né? A massa sobre massa molar? Então, número de mols de A, massa de A, sobre massa molar de A. Número de mols de B, massa de B, sobre massa molar de B. E essa é a equação que a gente vai usar. Geralmente, as questões que abordam exclusivamente o princípio de Avogadro, eles fornecem um padrão. A massa de um gás e pede a massa do outro gás. Para isso, eu preciso fazer só o quê? Calcular a massa molar. Então, me poupe, né? Perceba que apesar da pressão, da temperatura e do volume sempre estarem presentes nos cálculos que envolvem aí o comportamento gasoso, nesse caso aqui eu só preciso fazer a massa molar, gente. Então é muito simples. Vou colocar um exemplo para vocês aqui agora, que ele vai ser respondido logo após vocês assistirem esse vídeo. E a gente vai fazer passo a passo. Eu vou mudar um pouco a rotina da gente para ficar um pouco mais dinâmico. Então a gente vai adiantando um tópico, bota um exemplo. Esse exemplo às vezes vai estar respondido e às vezes vou deixar para a gente responder quando a gente começar a nossa aula ao vivo. Beleza? Até uma forma da gente abordar tópico a tópico para tirar as dúvidas pontuais. Tá bom, gente? Então, olha que exemplo interessante. Dois gases, nitrogênio e dióxido de carbono, estão acondicionados em ambientes distintos. Sabendo que foram introduzidos 50 gramas de nitrogênio, determine a massa de dióxido de carbono, levando em conta que os referidos gases se encontram nas mesmas condições. Pronto. Você leu a questão. O termo mágico é isso aí. Mesmas condições. Eu já posso aplicar, sim, o princípio de Avogadro. Vou fazer essa questão ao vivo com vocês, para vocês perceberem que é uma rasgadeira. Claro que eu tenho que saber definir qual a molécula representa o gás nitrogênio e qual é a molécula que representa o gás CO2, que é o dióxido de carbono. Né? Já respondi, né? CO2, né? Preciso fazer as massas molares, por isso que ele deu na questão. Ó, dadas as massas, né? 12 do carbono, 16 do oxigênio, 14 do nitrogênio. E aí eu vou aplicar diretamente o princípio de Avogadro. A gente vai ver que é rasgadinha a questão. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro desafio. Começou a aulazinha ao vivo, a gente começa a revisitar o conteúdo visto no vídeo a partir disso aqui. Vai tirando as dúvidas pontuais. Tá massa? Vamos para frente. A gente percebe que em alguns vestibulares tradicionais e particulares, vestibulares de faculdades particulares, eles conseguem montar uma nova rotina abordando parcialmente o princípio de Avogadro. Por que parcialmente? Porque eles podem fazer a seguinte situação, eles podem manter
né, as duas grandezas ou duas variáveis de estado iguais e pode mudar uma delas. E tu tem que adaptar na equaçãozinha que define o princípio de Avogadro. Então, se as três variáveis de estado forem as mesmas, o número de mols de um igual ao número de mols do outro. E se uma delas não for? Então quer dizer que essa que não é igual, eu vou ter que jogar na fórmula também. Agora tem que tomar cuidado que quando você trouxer essa variável que não é igual para a equação, tem que tomar cuidado que, ao depender de qual variável seja, pode ser que ela tenha que multiplicar o número de mols e pode ser que ela tenha que dividir o número de mols. Então tem que tomar maior cuidado. Aí eu criei uma situação 2 aqui, que na minha opinião é o limite máximo que pode ser abordado quando se discute questões relativas ao princípio de Avogadro. Beleza? Aproveitando o caso anterior e imaginando que o recipiente que armazenava o gás nitrogênio possuiria um volume 2 vezes maior do que o recipiente que acondicionava aí o dióxido de carbono, calcule a quantidade de matéria, que é o número de mols, né, gente, existente de CO2 ao usarmos 100 gramas de nitrogênio como referência. Aí ele coloca aqui a observação, mantendo, vou botar até aqui para destacar, ó, mantendo todas as outras condições iguais. Então quer dizer que eu posso aplicar parcialmente o princípio de Avogadro, levando em consideração que agora os volumes são diferentes. Espera aí, Yuri. Então quer dizer que eu vou ter que trazer os volumes agora para a equação? Exatamente. Agora, se o volume vai vir multiplicando o número de mols ou dividindo, aí a gente vai ao vivo. Quando fizermos o exemplo 1, a gente vai fazer esse exemplo 2 para definir aonde vai entrar esse volume. Continua sendo bem fácil, a conta continua sendo muito pequenininha, mas eu não posso errar matematicamente a posição desse volume. E vocês vão ver que dá para deduzir isso aí tranquilamente. Beleza? Então, terminou o vídeo, a gente faz o exemplo 1 e faz esse exemplo 2. Sempre revisitando os tópicos, porque aí é uma forma da gente dinamizar. Tá bom, gente? Vamos para frente que tá ficando bom. Ó, o próximo passo da gente, que é um desafio bom, é a gente discutir exatamente o que a gente chama de densidade gasosa. De antemão, eu quero enfatizar para vocês que o cálculo de densidade ele é muito capcioso, né? Porque você quer padronizar uma só equação para todas as situações. Então, falo densidade, é a primeira coisa que lembra, relação de massa sobre volume. Concordo com vocês que, na maioria dos casos, essa relação de massa sobre volume ela ajuda. Né? Se for uma substância pura, é essa a relação. Mas se for uma solução, por exemplo, já não é mais essa. Eu tenho que pegar massa de soluto mais massa de solvente e dividir pelo volume. Né? Se for uma liga metálica, tem que pegar a densidade do primeiro metal vezes a porcentagem em massa dele, mais a densidade do segundo vezes a porcentagem em massa dele, dividido por 100, é uma média ponderada. E se for no gás, realmente eu não vou poder usar a relação massa sobre volume. Por quê? Porque o volume do gás varia constantemente. Basta você variar a temperatura e pressão. Então, se você tiver uma variação de pressão ou de temperatura, você vai ter infinitas densidades para o mesmo gás. Então, eu não posso meramente calcular a densidade de um gás atribuindo a relação massa sobre volume. Sim, professor, se não pode ir por esse caminho, vai por qual caminho? Ah, meu povo, deixa eu mudar a posição aqui da perna. Vamos aqui. Eu vou usar Clapeyron. O lema desse assunto é o seguinte: o que Clapeyron não resolver, a energia cinética resolverá. Não esqueça disso. É a dica, viu? É um macete. Tudo é Clapeyron. O que não é, é cinética. Energia cinética. Vocês vão entender essa piada no final do conteúdo, beleza? Então vamos na fé e na força aqui. Bom, vou pegar a equação de Clapeyron. PV de RT não é novidade para ninguém. Vou pegar esse número de mols aqui e abrir ele, a equaçãozinha dele. Massa sobre massa molar. Bem devagarzinho. Fiz nada, só fiz abrir, beleza? Quero fazer uma permuta, uma troca entre a massa molar, que é esse imão, e o volume. Então, no lugar do volume, eu vou colocar a massa molar, e no lugar da massa molar, eu vou colocar volume, e vice-versa, beleza? Olha lá. Então, vai ficar pressão vezes massa molar igual a M sobre V, RT. Vou pegar esse RT e passar para o lado esquerdo, dividindo. Olha lá, já foi. Isolei massa sobre volume. Por que tu fez isso? É porque você não decorou que massa sobre volume é densidade? Então, bora botar aí. Olha lá. Já coloquei o símbolozinho que o Enem cobra, né? Que é o Rho, né? Esse P grego, beleza? Então, densidade é massa sobre volume. Quando você substitui, olha como é que fica a equação. Então, quer dizer que a densidade de um gás ela vai ser calculada pelo produto da pressão vezes a massa molar, né? Dividido pelo RT. Aí, se você quiser usar o Dzinho, não tem problema. Então, a densidade é exatamente pressão vezes massa molar sobre RT.
Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a gente só analisar uma relação aqui. Yuri, quais são as circunstâncias práticas do nosso dia a dia que a gente avalia a densidade de um gás? Eu tenho várias situações, vou colocar algumas aqui. Por exemplo, quando vai se instalar um ar-condicionado em uma sala, em, um, em uma loja, em um departamento, em um galpão, qual seria a melhor posição de você colocar o ar-condicionado? De antemão, quero dizer para vocês que o melhor local é exatamente na parte superior. Então, quanto mais alto ele tiver, mais eficiente ele vai ser. Por quê? Porque o gás, presta atenção, gente, o gás menos denso, que é o que fica na parte mais superior do volume, do espaço que você quer refrigerar, ele é o mais quente, pelo fato de ser menos denso. Porque existe uma relação inversa, ó, deu uma olhadinha aqui na equação, entre temperatura e densidade. Quanto maior for a temperatura do gás, menor será a sua densidade. Isso significa dizer que ele vai estar sempre flutuando sobre aquela outra massa de gás que é mais fria. Então, às vezes o cara erra e faz, por exemplo, o duto do ar-condicionado em meia parede. Ou antigamente tinha aqueles aparelhos de refrigeração bem, assim, bem antigos, né, que gastavam energia gigantesca, que eles colocavam quase no chão, quase próximo do piso, né? Não funciona. O ar tem que ficar na parte superior, o duto, para que você consiga resfriar o ar frio que está na parte superior e ele caia sobre nós, dando a sensação de ar fresco, né? O ar frio, né? O ar quente ele vai ser refrigerado para se tornar um ar frio, né? Uma massa de ar fria. Então entenda que a relação de densidade e temperatura é uma relação inversa, né? Para que eu tenho que entender essa densidade gasosa? Para entender se um gás consegue flutuar ou não sobre o outro. Quando você pega uma bexiga, por exemplo, uma bola de açúcar que vocês chamam, você consegue inflar ela com a boca e quando você solta, ela sempre vai ao chão. Ela não consegue flutuar em relação à massa de ar que a gente vive. Por quê? Porque a densidade dos gases que você coloca lá dentro é maior do que a densidade do ar. Que lá dentro, quando você infla aquela bola, você está colocando lá CO2, gasoso e vapor d'água. Essa mistura vai determinar uma densidade maior do que a densidade do ar. Agora, quando você vai, por exemplo, no circo, você vai inflar aquele troço ali com gás hélio. Colocou o gás hélio, a bolinha flutua. Por quê? Porque a densidade do gás hélio é menor do que a densidade do ar atmosférico. Por conta disso, vai acontecer a flutuabilidade. Então não é difícil entender isso. Eu coloquei aqui um vídeo para a gente entender o que eu estou falando, e aí a partir desse vídeo a gente pode discutir outras coisinhas, beleza? Só para a gente entender o quanto é importante assim você compreender essa relação de temperatura e densidade quando se discute o estudo dos gases, beleza? Vou ver se sai aqui o áudio do vídeo. Deixa eu tirar aqui a caneta, que é só identificativo, não, beleza? Bem devagarzinho aqui. Pronto. Independente do som, se vocês perceberem o som, eu abaixei um pouco o som para não dar interferência no volume, mas eu acho que dá para vocês perceberem que eles estão acionando um maçarico, né? Ali tem um cilindro de gases inflamáveis, que possivelmente deve ser o gás butano e o gás propano, e aí a partir desse maçarico, a partir do funcionamento desse maçarico, o que se observa? Se observa um aquecimento na massa de ar que está dentro do balão. Ó. A partir do momento que você aquece essa massa de ar, o que está acontecendo? A densidade dessa massa de ar aquecida está diminuindo. E aí perceba que as pessoas começam a ir em direção ao cesto, né, que é o local onde eles ficam, né, dentro para levantar voo, para fazer peso, exatamente por conta da flutuabilidade da massa de ar aquecida no interior do balão, tá vendo? Então quer dizer, professor, que para levantar voo, eu tenho que aquecer internamente. Beleza, e para pousar? Aí para de aquecer, né? O problema é que não tem volante nem freio. Então depende muito do estudo que é feito das massas de ar. Beleza? Só para entender uma situação prática aí que ocorre exatamente no funcionamento de um balão desse. É difícil isso? Claro que não é difícil. Beleza? Dá para a gente entender isso perfeitamente. Então, gente, a gente vai parar por aqui porque o próximo passo que a gente vai dar vai ser um aprofundamento com relação ao estudo de densidade. A gente vai fazer um estudo de densidade relativa. Então, eu consigo, a partir do estudo de dois gases num recipiente fechado, definir quem é mais denso do que quem e quantas vezes é maior ou menor essa relação de densidade. E aí a gente vai possivelmente fazer ou em outro vídeo ou na parte da aula ao vivo. Fique na paz, um grande abraço no coração, se cuidem, galera, e tô com muita saudade de vocês. Tá massa? Um cheiro no coração. Valeu, meu povo.